É interessante pelo seguinte, se a gente for pegar a capitalização do mercado de criptomoedas, o que nós veremos? Que em 2020, o mercado como um todo tinha um valor de 200 bilhões de dólares. Em 2021, esse valor chegou a 3 trilhões de dólares, uma multiplicação de praticamente 15 vezes, arredondando aqui os valores. E agora ele está na casa de 1,7 trilhão, uma queda pouco superior a 40%. E com essa queda muito forte, e se a gente for pegar desde o começo da queda, tem mais ou menos uns 3 meses, começam a pipocar notícias sobre o fim do Bitcoin, o fim das criptomoedas. Ninguém quer saber se a Nasdaq tá caindo junto, né? Só enxergam o Bitcoin. E muita gente também fala sobre inverno cripto. Começa a surgir o termo, né? Principalmente em mídia internacional, de Crypto Winter, né? Aqui no Brasil também fala um pouco disso, mas até mais lá fora. E aí a primeira pergunta que eu tenho pra você, Felipe, como um cara que tá nesse mercado há muito tempo, primeiro, o que seria esse inverno cripto pra quem tá chegando nesse mundo agora? Inverno cripto é quando os touros hibernam e os ursos saem pra fazer a caçada deles, né? O touro é o símbolo do mercado de alta, o urso é o símbolo do mercado de baixa. Em termos leigos, não financeiros, inverno cripto é um período, uma estação em que a classe de ativo inteira cai muito mais do que sobe. E a gente costuma falar que tem ciclos aí de 4 anos regidos pelo Bitcoin, e por essa ótica, 2022 é um ano mesmo de não subir tanto quanto subir em 2020 e 2021 e provavelmente cair ou ficar de lado mesmo. Até aproveitando isso, pegando os últimos invernos que a gente teve, porque esse não é o primeiro, provavelmente não será o último. O que a gente viu acontecendo no mundo das criptomoedas durante esse intervalo conhecido como inverno cripto? Acho que o principal fenômeno e que a mídia mais vai reportar são as quedas constantes de preço, né? Então o Bitcoin cai, as altcoins caem ainda mais que o Bitcoin, a volatilidade também diminui no mercado, ao ponto de que no fundo do último inverno cripto, lá em 2018, a volatilidade estava baixíssima, assim. Além de não ter a perspectiva do negócio subir, o negócio nem se mexia direito. Ficava andando de lado. Ficava andando de lado daquele jeito que é pra matar o cara de tédio mesmo, até um dia em que o jogo vira, o humor da galera vira e a alta recomeça, né? Mas eu acho que além dos aspectos financeiros, os maiores ganhos são plantados no inverno cripto, né? Tanto financeiros mesmo, de investimentos especulativos, quanto culturais e de tendência, assim. Então, se você pegar as grandes tendências de 2019, 20, 21, DeFi, NFTs, criptogames, tudo isso foi plantado no último inverno cripto. Então, os grandes protocolos de finanças descentralizadas, as grandes coleções de NFTs, tudo começou quando estava todo mundo saindo do mercado, sabe? Pensando até no fato de estarmos ou não, porque muita gente discute, isso é só uma queda temporária, porque é uma queda ainda em termos de extensão, ela está num prazo curto, né? E é normal ver o Bitcoin, por exemplo, que seria aquela criptomoeda que acaba puxando todo o ecossistema para baixo ou para cima, cair 50% em intervalos de 3 meses. Na verdade, isso já aconteceu até em intervalos de 24 horas. Então, como saber de fato? Dá para analisar e falar, não, já entramos no inverno cripto em si, ou isso é só uma queda temporária e daqui a pouco recupera, ou só saberemos que a gente está no inverno depois que passar 6 meses de inverno. Como é que funciona isso? Esse é o ponto. Acho que só dá para você ter certeza em retrospecto. Quem te fala que tem certeza tá blefando, assim. Claro, existem heurísticas, existem definições que você pode usar para te guiar nessa navegação pelo mercado, né? Por exemplo, uma heurística que eu gosto é que se caiu mais de 40% e já faz 2, 3 meses e não recuperou a máxima histórica, para mim já é o inverno, já é o que chamaria-se de recessão nos mercados financeiros tradicionais. Agora, não dá para dizer que, não dá para ter certeza, porque no ano passado, no meio do ano, o mercado caiu 50% rápido e recuperou rápido. Foi naquela época da China banindo a mineração? Foi, no meio do ano passado, exatamente. No surto de Covid inicial, ali em março de 2020, caiu mais do que isso e se recuperou mais rápido ainda. Então, em retrospecto, dá para ter certeza. Enquanto tá rolando, não dá para ter certeza. Você tem que mapear as probabilidades e tentar se posicionar de acordo, né? Minimizar perdas, principalmente num momento que, como o que a gente tá agora, é de tendência de baixo. Lógico que não dá para cravar aqui, como você disse, só dá para saber depois em retrospecto, mas na tua opinião pessoal, porque pegando a minha, quando começou a cair o mercado, eu falei, acho que não é ainda o final dessa temporada aí de novas altas, né, do Bitcoin buscando novos topos. Só que aí veio o Banco Central americano falando em alta de juros. A gente já viu o juros subindo muito aqui no Brasil, de 2% no começo de 2021 para 9,25% e já com uma expectativa de um aumento de 1,5% na próxima reunião do Copom. Então, com esse custo do dinheiro mais alto e com a possibilidade de você ganhar bons juros emprestando para alguém muito seguro, que é o governo, muita gente escolhe vender ativos mais arriscados para investir nessa classe de ativos que tem menos volatilidade e mais segurança. Isso afeta todo o mercado, né? Não é só com Bitcoin. Então, hoje, quando me perguntam, você acha que entramos realmente nessa fase do inverno cripto? Eu tendo a pensar que sim, apesar de não ser um período tão longo ainda de quedas. Você concorda ou acha que não? Ainda podemos ver uma surpresa? O que você acha? Acho que sempre dá para ver surpresa. Eu pessoalmente, particularmente no meio do ano passado, por exemplo, quando o Bitcoin caiu, sei lá, quase 50%, para mim aquilo foi um sinal de alerta de, opa, eu achava que a gente podia estar entrando no inverno cripto ali naquele momento. E o negócio voltou a subir, bateu a máxima histórica de novo, né? E a gente, olhando para trás, tem certeza de que não era um inverno cripto naquele momento. Então eu acho agora que a gente está entrando num ano que não vai ser positivo que nem os últimos 2 anos
semanas foram, mas eu tô pronto para mudar de ideia a qualquer hora, né? E quando você fala de aumento de juros, também super concordo que o backdrop macro, né, o cenário macro não é favorável para ativos de alto risco, como são criptoativos, mas eu ressalto ainda que a própria dinâmica cíclica do mercado de criptoativos meio que já antevia um fim de ciclo no final do ano passado, assim. Eu tava vendo antes de vir para cá, se você pegar a distância do topo do Bitcoin em 2013 até o topo de 2017, dá tipo 1.280 dias. Do topo de 2017 até o topo de 2021, dá 1.250 dias. Quase o mesmo período, assim, uma ciclicidade quase perfeita. Não dá para cravar que vai se repetir de novo, mas que tem alguma coisa aí, tem. Então vamos esperar mais ou menos uns 1.250 dias para ver um novo topo. Se fosse respeitar esse período, né? Não para ver um novo topo, para ver o pico do próximo ciclo, né? Não quer dizer que a gente vai demorar esse tempo todo para superar o último topo. Para ver o pico do próximo período. De fato, né? Porque foi de 20 mil para 69 mil. Teve vários topos aí durante o caminho. Mas até aproveitando essa parte, por que o Bitcoin tem esses ciclos? Porque o pessoal pode estar começando a bolar umas relações malucas na cabeça, né? Então, ano de Olimpíada, o Bitcoin sobe. Porque tem mais ou menos isso. Não é porque é o ano de Olimpíada, mas é por conta de um evento chamado halving. Tem como explicar em curtas palavras, para quem não conhece, não entendeu ainda o que é isso? O Bitcoin tem uma política monetária que é imutável, inalterável. Não tem nenhum político, nenhum lobista ou nenhum economista que tenha o poder de influir na quantidade de Bitcoins que estão sendo minerados aí, né? E essa política monetária tem uma regra bem simples, que a cada 4 anos, o ritmo da inflação do Bitcoin cai pela metade. Então, a quantidade de Bitcoins que estão sendo criados a cada bloco cai pela metade a cada 4 anos. E esse evento, a cada 4 anos, a gente chama de halving. Foi o Satoshi, o criador do Bitcoin, que programou isso no código lá no começo, e desde então nunca ninguém encostou nisso. E esse evento a cada 4 anos é quase como se fosse a Copa do Mundo dos Bitcoiners, né? O evento que todo mundo para prestar atenção. Em ano de halving, o Bitcoin costuma subir. 18 meses depois de halving, o Bitcoin costuma começar a cair. Não dá para prever que isso vai continuar assim para sempre, mas até hoje foi meio que isso que aconteceu. Eu não sei se o Bitcoin vai respeitar esse ciclo pelo seguinte, né? No começo do Bitcoin, você tinha pouco estoque e muitas moedas sendo mineradas. A cada bloco eram 50. E aí, com o passar do tempo, você foi tendo os halvings, a recompensa por bloco minerado foi caindo pela metade. Por isso a palavra halving, né? Um corte pela metade. De 50 passou para 25, 25 para 12,5, para 6,25 e daqui a pouco para 3,125 no próximo halving. Então perceba que o fluxo de novos Bitcoins fica menor, enquanto o estoque já é muito grande. De modo que o halving vai ficar cada vez menos efetivo para isso. Só que, embora eu esteja desconfiado, o mercado está mostrando que obedece mais ou menos isso, de fato. Então agora, pensando numa pergunta final, e até mais importante na minha opinião, não sabemos se estamos no inverno cripto ou não, desconfiamos que sim, mas em termos de carteira, como que o investidor tem que lidar com isso? Qual seria a conduta mais sábia? É diminuir a exposição? É aumentar? Qual seria a sua orientação para isso? Se eu falasse para diminuir a exposição agora que caiu 50%, a galera vai me bater, né? Tem gente falando isso. Tem mestres em economia prevendo o fim do Bitcoin, falando que dessa vez, na 442ª morte, agora é real. Não deem ouvidos para os mestres de economia, se é que vocês têm algum conselho para tirar aqui. Mas assim, tem coisas que não dá para fugir. Então, altcoins caem mais do que o Bitcoin em períodos de baixa. Então, se você tá cheio de altcoin na carteira, é o momento de se livrar um pouco do peso morto. Olha bem para aquilo que você tem e se pergunta, você quer ficar com isso por anos? Ou não é um negócio que você coloca tanta fé assim? Então, se livra do peso morto. Se você tem uma posição de Bitcoin, mas não tem o tanto que você queria ainda, o momento para fazer preço médio é ao longo desse ano. Provavelmente vai ser o melhor momento para você acumular mais Bitcoin aí nos próximos tempos, enquanto o negócio está caindo. Então, programa lá na sua agenda um lembrete mensal, de repente separa uma porcentagem da sua renda que não vai fazer diferença e faz um plano aí objetivo, tirando a emoção desse plano e executa ele mês a mês, que isso aí é o melhor caminho para você acumular Bitcoin no longo prazo. E tente buscar setores do mercado onde você consegue desenvolver algum tipo de expertise, ou como a gente fala no mercado financeiro, uma edge, né? Uma vantagem competitiva. Pô, você é gamer, essa é a hora de você aprender a jogar criptogame e fazer dinheiro com isso. Você gosta de arte, essa é a hora de conhecer NFT e NFTs de arte, de fotografia, de vídeo e por aí vai. Você gosta de finanças, é um matemático, estatístico, mergulhe em finanças descentralizadas agora, porque assim, pode cair? Pode cair muito mais do que já caiu? Sim, eu tenho até histórias pessoais disso, mas tenha certeza de que uma hora o negócio vai voltar a subir, e aí são as pessoas que plantaram sementes nesse ano agora que vão colher os retornos absurdos daqui a 2 ou 3, sabe? Bom, eu pessoalmente, o que eu tenho feito, já são 6 dias seguidos onde eu compro um pouquinho de Bitcoin, todo dia tenho postado lá no Instagram, e se o Bitcoin continuar nesse preço de mais ou menos uns 200 mil reais, né, passando o preço em reais, assim, supondo que o real não vai desvalorizar muito em relação ao dólar, o que também não dá pra gente garantir que vai acontecer. Mas enquanto as métricas estiverem indicando que, olha, pensando ali em múltiplo de Mayer, pensando em MVRV, por exemplo, está num patamar interessante para comprar Bitcoin, eu vou seguir comprando e talvez eu faça isso ao longo de 100 dias. Eu terei comprado 10 Bitcoins. Se a gente for pensar que a unidade monetária do futuro vai ser o Satoshi, um Bitcoin são 100 milhões
milhões de satoshis, certo? Então vou estar bilionário em satoshis.